Estamos conversando, pregando sobre as 7 igrejas do Apocalipse e hoje vamos falar sobre a 6ª igreja, a igreja de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, versos de 7 até o 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, ou fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a minha palavra, da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Esta igreja, a igreja de Filadélfia, é a igreja mais jovem das 7 igrejas. Ela foi fundada por colonos provenientes da igreja de Pérgamo, ou da cidade de Pérgamo, sobre o reinado de Átalo II. Este rei, Átalo II, tinha um irmão chamado Eumenes, e ele é que dá o nome para esta cidade de Filadélfia, por amor ao seu irmão Eumenes. Por isso ela se chama Filadélfia, que significa amor entre os irmãos. Então ela recebe este nome do rei Átalo, pelo grande amor que ele possuía por seu irmão. Esta igreja, ela está geograficamente muito bem localizada, era conhecida como Porta para o Oriente. Uma igreja e uma cidade, sobretudo uma cidade com vocação missionária para divulgar, não foi fundada para divulgar o Evangelho, mas a cidade de Filadélfia tinha uma vocação missionária para divulgar o idioma grego, a filosofia grega e a cultura grega. Mas ali também está a igreja. Esta cidade era conhecida como Porta para o Oriente. E é por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, que conhecendo toda a história, porque Ele é o perfeito pregador, e Ele conhece tanto o povo quanto a cidade, e é por isso que Ele diz no verso 8, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Ele usa essa expressão porta aberta, porque Filadélfia era a porta para a Europa. Então, por isso que Jesus diz isso, tenho colocado diante de ti uma porta aberta. Mas quando Jesus diz isso, Ele está querendo dizer à igreja, esta porta é para a evangelização e salvação. Uma cidade também com muitos terremotos, era uma cidade totalmente instável, com muitos tremores de terra, de forma que os habitantes dessa cidade optaram, em sua grande maioria, morar fora de Filadélfia. Interessante isso. Eles colocavam tendas
ao redor da cidade, porque era uma cidade construída numa área vulcânica. Então eram muitos tremores, muitas rachaduras, e eram comuns os desabamentos, o que levou a igreja, a cidade e a igreja, a construírem muitas tendas ao redor dela. E é nesse sentido que Jesus Cristo, conhecendo essa história dos terremotos, dos tremores, ele diz no verso 12: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e dali ou daí jamais sairá. Quando Jesus diz isso, quem está ouvindo entende, porque eles precisavam constantemente sair da cidade por causa dos terremotos. Então eles ficavam indo e voltando, e as colunas não eram confiáveis, porque os tremores faziam as colunas racharem e havia muito desabamento. Mas Jesus disse: vocês serão coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairão. Promessa de Deus é uma promessa para a igreja de estabilidade sobre a rocha que é Cristo. A cidade que tinha sido batizada com o nome de Filadélfia, depois de sofrer um grande terremoto no ano 17 depois de Cristo, que também destrói a cidade de Sardes, que estudamos numa outra mensagem, ela é reconstruída depois pelo imperador, o imperador César, e ela recebe um novo nome. Ela se chamará, lá no ano 90 depois de Cristo, de Neo Cesareia, ou Nova Cesareia, fazendo assim uma menção a César, que isentou a cidade de impostos e enviou recursos para que a cidade fosse totalmente reconstruída no ano 90 depois de Cristo. Em homenagem a César, ela recebe este nome de Neo Cesareia. Mais tarde ainda, ela vai receber o nome de Flávia, em homenagem ao imperador Vespasiano, que também era chamado e conhecido como imperador Flávio, porque isso também compunha o seu nome. Conhecendo toda essa história, Jesus Cristo diz no verso 12: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Por isso é que Jesus diz isso, porque já tinha visto a cidade mudar de nome várias vezes, mas Jesus diz para a igreja: eu gravarei em vocês o meu nome, porque vocês são meus. Dito isso, à guisa de introdução, vamos para a primeira lição do texto. Verso 7. Jesus aqui se apresenta como santo e verdadeiro. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Veja como Jesus se apresenta. Ele se apresenta como santo e como verdadeiro. É muito importante notarmos, repararmos, grifarmos a forma como Jesus se apresenta, porque a cada igreja ele se apresenta de uma forma, de acordo com a necessidade ou com a mensagem que ele quer passar para a igreja. E aqui ele se apresenta como santo e verdadeiro. É bom que os irmãos saibam também que esta igreja não recebeu de Jesus nem uma repreensão. Uma igreja que foi elogiada e somente elogiada por Cristo, à semelhança da igreja de Esmirna. Ele se apresenta como santo. Eu fiz um slidezinho ali, põe para mim uma imagem. Não, é a outra imagem. Tem duas, essa. Santos sereis, porque eu, o Senhor, sou santo. Origem hebraica, kadosh, né, no grego, ou kadash, que significa separado, consagrado, santo. E por isso, também Jesus, para santificar pelo seu próprio sangue,
santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Quando Jesus diz, eu sou santo, ele está dizendo, eu possuo santidade absoluta. Deus é luz e nele não há treva alguma. Ele é o santo no sentido absoluto. Porém, é digno de nota, e a gente precisa aprender isso, que ele disse que ele é santo, mas que nós também devemos ser santos. E aí agora põe a segunda tela. Precisamos entender bem isso agora. A igreja em Corinto, o apóstolo Paulo disse assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Veja que a igreja de Corinto foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo e foi a igreja mais problemática de todo o Novo Testamento. Uma igreja extremamente carnal, embora fosse cheia de dons, esses dons não evidenciam maturidade espiritual. Não é porque uma pessoa tem um dom que ela é madura, porque uma vez que você entrega a sua vida a Jesus Cristo e o recebe como seu único e suficiente Senhor e Salvador, você passa a ser templo do Espírito Santo, casa de Deus e morada do Altíssimo. Então, quando o Espírito Santo habita dentro de você, significa que você tem pelo menos um dom. E para que serve o dom? Para glorificar o nome de Jesus. Então, o dom é uma capacitação que é dada pelo Espírito Santo para que eu e você glorifiquemos a Deus. Então o dom é um meio para um fim, é como uma ferramenta, mas uma ferramenta numa mão de uma pessoa imatura faz mais estrago do que organização. Por isso é necessário ter maturidade para glorificar o nome de Deus através dos dons. A igreja de Corinto tinha dons, mas não tinha maturidade. É por isso que ele escreveu 1 Coríntios capítulo 11, 12, mas principalmente o 12, o 13 e o 14, aonde o apóstolo Paulo fala sobre os dons e coloca o amor como aquilo que valida o dom. Bom, dito isso, mesmo sendo uma igreja carnal, aonde um irmão levava o outro no tribunal, uma igreja carnal que havia fofoca e discriminação e até acepção de pessoas, uma igreja carnal que os irmãos, infelizmente, bebiam o vinho da ceia e se embriagavam com o vinho da ceia e comiam todo o pão de forma que quem chegava depois não tinha mais nem vinho para beber e nem pão para comer, porque tinham os irmãos gulosos que comiam tudo. Sempre tem. E aí o apóstolo Paulo vai chamar essa igreja de quê? Diga assim, santos. Você não consegue entender. Porque nós, ocidentais, temos na nossa cabeça que para eu ser santo, o meu comportamento precisa ser exemplar. Porque se eu sou santo, então quer dizer que a minha conduta, ela é ilibada, ela é uma conduta irrepreensível. Porque afinal de contas, você está me chamando de santo, então quer dizer que eu conquistei este lugar através de um comportamento muito alinhado com a palavra de Deus. Esse é seu pensamento, mas não é o pensamento de Deus nem da Bíblia. A Bíblia ensina que santo é todo aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus nos separa, nos consagra. Uma vez que Jesus Cristo pagou o preço por mim e por você lá no Calvário na cruz, naquela hora que você aceitou Jesus,
e passou da morte para a vida, das trevas para a luz, do inferno para o céu, do ódio para o amor, do desespero para a esperança, naquela hora você foi feito santo. Ser santo significa ser separado, não é mérito, é graça. Diga amém, pelo amor de Deus. É graça. Então, o apóstolo Paulo errou de chamar eles de santos ali na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo errou. Eles são imaturos, eles são carnais, mas eles foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Isso significa que então agora eles são santos, porque a santidade, ser santo, não confunda com o processo de santificação. Ser santo é um ato, santificação é um processo. Então, entendendo isso, você entende que Jesus Cristo se apresenta como santo a uma igreja santa. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: eu sabia que você era um santinho de Deus. Eu sabia que tinha alguma coisa boa aí. Então veja, você é uma pessoa santa, no sentido que você foi separado pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo, o nosso Senhor, na cruz do Calvário. Amém? Veja que o apóstolo Paulo continua e diz a mesma coisa à igreja de Éfeso, à igreja de Filipos, à igreja que está em Colossos. Todas as igrejas, e quase todas elas, o apóstolo Paulo vai chamar, já na introdução da carta, a igreja de santa. Entenda a sua identidade. Você não é o que você pensa que é, você não é o resultado das circunstâncias, você não é o que deu certo na sua vida, você não é o que deu errado na sua vida, você é exatamente o que Jesus diz que você é, e você é santo e santa, comprados pelo sangue de Jesus. Amém? Porque isso resolve a nossa identidade. Quando Jesus se apresenta como santo, Ele está falando de quem Ele é, e não do que Ele faz. E nós, muitas vezes, gostamos de falar daquilo que fazemos para se apresentar. Eu sou advogado, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou psicólogo, eu sou comerciante, eu sou mecânico. Não, eu sou filho. Ponto. O que Deus disse para Jesus lá no batismo? Este é o meu filho amado. Chamou do quê? Filho, porque é isso que ele é. E você e eu somos filhos. Quando aprendemos isso, entendemos a nossa identidade espiritual. Filhos. E um filho é filho porque é filho e acabou. Não deixa de ser filho. Outra coisa que precisamos resolver aqui: você que é filho nunca vai deixar de ser filho. Não tenha medo de perder sua salvação. Você é filho. Você pode perder a alegria, como filho pródigo, a alegria de estar na presença do Pai. Mas todo aquele que é filho, ainda que se afaste, ele sabe o endereço e ele volta para casa. Então ele é santo, ensina que nós devemos ser santos. Qual a importância de eu entender a minha identidade, quem eu sou? Olha, é muito importante no mundo espiritual, na batalha espiritual, como a Márcia trouxe aqui do Halloween. Atos 19, de 13 a 16, diz assim: e alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Veja, o homem era sumo sacerdote e tinha os seus filhos que esconjuravam os demônios, expulsavam os demônios, usando o nome de Jesus a quem Paulo prega. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Quem não sabe quem é, vai fugir na hora que o diabo chegar.
Porque a pergunta do diabo foi muito pertinente. Ele disse primeiro: eu sei quem é Jesus, também sei quem é Paulo, mas quem é você? Quem você acha que é para me expulsar? Quem você acha que é para me mandar embora da sua casa, do seu casamento, da sua vida, dos seus negócios? Quem você acha que é? E você precisa saber responder: eu sou filho de Deus, eu sou sal da terra, eu sou a luz do mundo, eu sou templo do Espírito Santo, eu sou casa de Deus e morada do Altíssimo, eu fui comprado pelo precioso sangue de Jesus, o Espírito Santo habita em mim, e Jesus me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo sem que nada me cause dano algum. Eu sei exatamente quem eu sou, e você, Satanás, fora. Quando eu sei quem eu sou, o diabo não vai me subjugar. Amém? Por isso Jesus diz à igreja: eu sou santo. E isso significa: o que é imundo não consegue prevalecer na minha santa presença. E Jesus continua dizendo: eu sou verdadeiro. Santidade absoluta, no caráter, nas obras e nos propósitos. Irmãos, o verdadeiro significa agora não só o que eu sou, mas quando ele diz eu sou verdadeiro, significa também aquilo que faço. Porque aquilo que faço será um desdobramento daquilo que sou. Se sou santo, minhas obras devem acompanhar a minha identidade. Então elas precisam ser verdadeiras. E como uma obra é verdadeira? Ela é verdadeira quando ela está fundamentada, alicerçada, enraizada na santa palavra de Deus. Aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, precisa se aproximar das Escrituras o máximo que der. No caso de Jesus, é absoluto, é pleno, é total. Suas obras, seu caráter, sua moral são perfeitas, são absolutas, mas as minhas não são. Então eu preciso ser verdadeiro, e para eu ser verdadeiro, eu preciso alinhar minhas obras com minha identidade à luz das Sagradas Escrituras. É por isso que Jesus disse: pecais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Pecamos, irmãos, quando permitimos que o diabo prevaleça sobre nós. Nós pecamos, porque Jesus já disse que nós o vencemos. Mas quando não acreditamos na palavra e não vivemos a palavra, pecamos. Pecamos por desconhecer as Escrituras. E este conhecer não é informação. Conhecer é relacionamento, é confiança. Segunda lição: Jesus tem toda a autoridade. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Quando Jesus Cristo diz eu tenho a chave de Davi, ele está dizendo eu tenho a chave real. Eu sou o rei. E portas são abertas com chave. Chave. Guarda bem isso. Mundo espiritual não se abre portas a pontapé. No mundo espiritual não se arromba portas. Precisa de ter chave. E quem tem a chave é quem tem autoridade. Jesus está dizendo, eu tenho a chave de Davi. O que ele está dizendo? A mim foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ela é minha. Mas não para por aí. Ele diz para a igreja, Mateus 16, 19, dar-te-ei as chaves do reino de Deus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Quando Jesus disse, eu tenho a chave, mas depois ele diz assim, eu estou dando a chave para você, igreja. Você está recebendo a chave.
Esta chave significa: eu estou te dando autoridade para que você possa destravar as portas do inferno. Porque está escrito também em Mateus 16, 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pessoas que estão presas atrás das portas do inferno não serão soltas simplesmente porque você quer ou porque eu quero. Elas serão soltas, e as portas do inferno não prevalecerão porque a igreja tem a chave. E Jesus Cristo ensinou, volta lá para o verso 19, Jesus Cristo ensinou que a igreja tem o poder de ligar e desligar. O que isso significa? Concordar e discordar. A igreja precisa ser unida, a família precisa ser unida. Qual é o jeito do diabo tirar a sua autoridade? Dividindo a sua família. Ele tira a autoridade da tua casa, e a tua casa sucumbe diante dos ataques do diabo. Quando o diabo divide a igreja, ele tira a autoridade da igreja, e a igreja não prevalece contra o diabo quando ela está dividida. Onde está escrito isso? Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O diabo é muito esperto. Ele sabe que quando estamos unidos em família, ou unidos como igreja, nós temos a chave, Jesus deu. Mas a gente não consegue pôr na porta e destravar se não estivermos concordando. E é por isso que uma das maiores missões, talvez, do diabo, ou do seu maior esforço, será em dividir a sua casa, para que ele derrote a sua família. Será dividir a igreja, para que a igreja desunida não prevaleça contra as forças do mal. Então Jesus tem a chave, ele dá a chave à igreja, ele dá a chave às famílias, à casa, mas nós precisamos ser unidos. E a unidade tem um preço muito alto. O preço da unidade é a humildade, porque só quando eu sou humilde eu consigo construir unidade. Se houver orgulho, arrogância, altivez, soberba, carnalidade, eu estou certo, você está errado, pronto, já não construímos mais. É caro o preço da unidade, porque exige humildade, e humildade é pedir e liberar perdão. Terceira lição, uma porta aberta, verso 8. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Mateus 7, 13 e 14, Jesus ensina que existem duas portas, e as duas estão abertas. Uma das portas, são duas portas, na verdade, que levam para dois caminhos, e que desembocam em dois destinos. Uma porta é Ele mesmo, porque lá em João 10:9, põe João 10:9, diz assim, Jesus disse assim, eu sou a porta. Volta para o outro texto. Eu sou a porta. Então, quando você escolhe a porta estreita, você não está escolhendo uma religião, você está escolhendo uma pessoa, é Jesus. Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa, amém? Então não é uma religião que vai te salvar, certo? Quem é que vai te salvar? É uma pessoa, ele tem nome, qual é o nome dele? Jesus. Quando eu escolho Jesus, eu escolhi a porta da salvação, mas a porta da salvação tem um problema. Qual o problema? Ela é estreita e ela também é apertada. O que Jesus está dizendo é, olha, para você passar pela minha porta, não dá para passar com muita bagagem ou com nenhuma, e com nada de acessórios, e a porta é estreitinha, talvez você tenha que se encurvar para entrar.
Entrar pela porta estreita é entender que este mundo não é nossa casa, que esta pátria não é nossa pátria, que nossa pátria é celestial, que nosso Pai preparou para nós uma morada. Entrar pela porta estreita significa dizer que eu abro mão de tudo que esse mundo tem para me oferecer, a fim de viver com o meu Pai no céu. E não importa o que Ele me peça, eu tudo entregarei. Amém? A porta larga significa que você pode passar do jeito que você está. Mas eu estou todo errado, não tem problema, a porta larga aceita. Mas eu não confessei meus pecados, eu não fui batizado, eu não confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, não tem problema, na porta larga você passa. O problema é que quem está esperando você do outro lado da porta larga é o diabo, mas quem está ali esperando você é Jesus na porta estreita, Ele é a própria porta. Então cuidado para que você, pensando que entrou na porta estreita, pode estar caminhando na porta larga. A porta estreita é difícil de passar e é apertada para continuar. O negócio com o cristão, a vida do cristão não é moleza, gente. A vida do cristão é renúncia. A vida do cristão é amor sacrificial. A vida do cristão é muitas vezes muitas provações que Deus permite, a fim de nos lapidar, melhorar. Então, se a sua vida estiver muito boa, desconfie. Pode ser que você errou a porta. E essa porta é a porta da salvação, mas também é a porta da evangelização. Jesus está dizendo para a cidade de Filadélfia, os filadelfos: Filadelfos, vocês estão aqui na porta da Europa, agora vocês precisam evangelizar toda a Europa. Por isso Jesus disse, lá em Mateus 28, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esse ide, na verdade, é porque não tem gerúndio lá no grego, mas o certo é indo, e não ide, porque o ide significa que um dia eu vou, o indo significa que eu estou indo agora. Todo lugar que eu vou é lugar de evangelizar. Amém? Só que não pode ser crente chato. Se tem uma coisa insuportável, é crente chato, que fica insistindo. Você já pegou uma assim? Eu já fui assim quando me converti. Eu era muito chato. Agora eu continuo chato, mas menos chato. A gente não pode ser chato, nós precisamos ser luz e sal. Se eu sou luz e sal, as pessoas verão em mim o brilho da glória de Deus, perceberão em mim o sabor de Deus e perguntarão o que é que tem diferente com você. E você pode dizer, é Jesus, é Jesus, é Jesus. E a pessoa certamente dirá, eu quero esse Jesus. Amém? Que Jesus seja visto na minha e na sua vida, e que muitos venham a Cristo pelo teor da nossa vida, e não só pela força de nossas palavras. Bom, eu vou parar aqui, mas o texto tem 6 lições. Eu consegui pregar 3. Outro dia eu prego as outras 3. Quero dizer ainda aos irmãos que Jesus voltará em breve. Jesus disse lá no verso 11, venho, põe lá para mim o verso 11 do capítulo 3, venho sem demora. Pode vir o louvor, pode vir. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Irmãos, é uma coisa linda na igreja de Filadélfia, que passa meio despercebido, é que o apóstolo Paulo diz assim, aquele que for fiel até o fim, Jesus disse, dar-te-ei a coroa da vida. Mas você reparou aqui? Para a igreja de Filadélfia ele diz assim,
conserva o que tens para que ninguém rouba a tua coroa. Ele está dizendo, você já tem a coroa. A igreja de Filadélfia é uma igreja muito diferenciada, porque Jesus Cristo não disse que se eles vencerem receberão a coroa, não, eles já têm. E Jesus está dizendo assim, conserva o que você tem, porque se você conservar o que você tem, então você terá a alegria de viver com o que eu já te dei. Irmãos, precisamos conservar o que Deus já nos deu, mas aquilo que ainda precisamos conquistar, devemos lutar por isso. Venho sem demora. Bem, existe duas formas de Jesus vir na sua vida. Uma é Ele vindo na sua segunda vinda, Ele vem para todos. A outra é quando você morre. Então Jesus vem sem demora mesmo, seja pela segunda vinda, ou seja pela sua e pela minha morte. Que eu e você estejamos preparados para encontrá-lo, que estejamos sempre prontos para esse encontro bendito, e que o nosso coração não seja dividido com nada, mas seja totalmente do Senhor, porque Ele é o santo e Ele é o verdadeiro, e Ele pagou um preço para que a igreja seja santa e verdadeira. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Que quem hoje ouviu a Tua palavra e creu, mas ainda não entregou a sua vida ao Senhor e deseja ser batizado, Senhor, fala com essa pessoa e mostra a ela a importância de obedecer todos os teus mandamentos, porque um dia todos nós estaremos diante da tua face e não haverá como se esquivar da tua santa palavra, dos teus santos ensinamentos. Senhor, dá à tua igreja a força, a autoridade, a chave de Davi, e que em unidade possamos, como igreja e família, vencer toda a investida do mal, em nome de Jesus. Mas Senhor, mantenha-nos também perseverantes em toda boa obra. É a nossa oração, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.